Boa noite, pessoal. Fábio Levi aqui. Hoje é domingo, dia 22. E, bom, espero que esse vídeo encontre todos vocês muito bem, tranquilos e, enfim, e com muita confiança de que isso vai passar em breve, né? Apesar de que o breve pode demorar um pouquinho. Eu queria fazer uma revisão de algo que eu já bati na tecla com diversos de vocês, mas talvez num vídeo gravado ajude a fazer essa fixação de uma das primeiras aulas que eu dei no Byte, que falava sobre, era uma pergunta provocativa, né? Se no espectro econômico a Torá defenderia mais os ideais de esquerda ou os ideais da direita. E ao longo dos anos eu fui tentando elaborar um pouquinho mais essa ideia. Eu acho que a gente vai conseguir fazer hoje uma síntese e certamente alguns de vocês vão lembrar desses conceitos e vão aprofundar outros também. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é, no espectro econômico, a gente falar de direita e de esquerda. Sempre quando você falar mais de um espectro de esquerda, você está priorizando, em detrimento de outros valores, o conceito de igualdade. A esquerda sempre prioriza a distribuição igualitária, ou o mais próximo disso, dos bens e direitos. Enquanto que, no espectro da direita, o principal valor que se sobrepõe a todos os outros é a liberdade. Em que sentido? Principalmente materializado no aspecto da meritocracia. O que seria a meritocracia? De que as pessoas que se esforçam e que se doam e que têm mais talentos que possam ser melhor aproveitados pelo resto da humanidade, que elas possam fruir, que elas possam se beneficiar do fato delas terem esses recursos e delas terem essa capacidade, e principalmente por elas terem se empenhado nesse sentido. É óbvio que depois dessa brevíssima explicação a gente percebe que os dois conceitos eles têm muitas limitações. E mais do que isso, em momentos de crise, certamente que você precisa abrir um pouquinho mão, né, de meritocracia, de questões desse tipo, porque você precisa fazer uma distribuição de recursos mais em caráter emergencial. Isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Então, por isso que você vê uma pessoa, um economista super liberal, super de direita, como o Paulo Guedes, já falando em políticas chamadas contracíclicas, que se esquecer um pouquinho da ortodoxia e do zelo e do cuidado em relação ao cuidado do equilíbrio fiscal. O que significa equilíbrio fiscal? Que o país não gaste mais do que ele é capaz de arcar em prol de uma situação emergencial. Então isso tudo puxa um pouco para o lado de igualdade. O mais interessante disso tudo é que esses valores eles não são novos, tanto liberdade quanto igualdade eles derivam da Revolução Francesa, né? Eram três máximas, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. E talvez o grande truque da Torá é introduzir a questão da fraternidade. Aqui a gente já começa a envolver um pouco da sabedoria judaica nesse assunto como um todo. Vamos primeiro para o lado da direita, né? Aquela que favorece a liberdade das pessoas de terem principalmente propriedade. Né? No final das contas, se a gente for levar para um limite, todo aquele que for talentoso, ele vai poder acumular riqueza na forma de propriedade. E, mais do que isso, é necessário que, para a preservação dessa riqueza, a sociedade onde ele esteja inserido tenha mecanismos para a preservação dessa riqueza, que defendam ele de qualquer tipo de assalto, de qualquer tipo de dano em relação a essa riqueza. E aqui a gente começa a falar especificamente de um ceder, para explicar para os menos iniciados, é uma sétima parte da Mishnah, que é como está organizado a Torá oral. A gente tem 7 sedarim,
O Seder de Nezikim, que o nome é basicamente prejuízos, versa principalmente sobre a defesa da propriedade privada. Por exemplo, o primeiro livro de Seder Nezikim começa com uma discussão sobre prejuízos. Existem várias formas de prejuízo. Então aqui eu vou dar alguns exemplos de prejuízos que podem acontecer. E logicamente vocês têm que tentar se sentir transportados para a realidade do ano mais ou menos 600, de quando foi efetivamente publicado o Talmud babilônico. Então, um tipo de prejuízo que se fala é shein, é dente. O que é esse tipo de prejuízo? Ele é causado por um animal. Outro tipo de prejuízo é fogo. Qual a diferença entre fogo e dente? Que o fogo ele se alastra sem muita lógica, né? A Maseret, né? O tratado vai começar a falar sobre como que isso é um pouco aleatório, né? E ninguém, às vezes, pegar a origem do fogo é um pouco difícil. E aí tem algumas histórias interessantes, né, sobre um comerciante que tem uma loja de linho, né? O Talmud babilônico ele sempre tenta pegar algumas situações extremas para provar o seu ponto e fala que ele, fora da loja, ele tinha um lampião, uma lamparina, e ele não tomou cuidado com essa lamparina. E aí, poxa, você tem a fonte do fogo e você tem uma coisa que é extremamente inflamável, né, que é o linho. Então, poxa, qual o nível de responsabilidade que essa pessoa tem sobre esse fogo que começou? Aí imagina uma situação sucedânea, uma situação que continua nessa historinha. Essa loja aí começa a pegar um fogo muito intenso e começa a pegar outras lojas. E aí você tem um prejuízo real de responsabilidade de uma pessoa específica. Então, esse é um exemplo. Tem também a questão do chifre, né, do boi chifrador, é um exemplo muito típico também. É até interessante que tem uma distinção entre um boi que é considerado chifrador e um boi manso. E qual é essa distinção? E isso vai ter muitos desdobramentos em relação à responsabilização do dono. Um boi manso é aquele que ainda não chifrou uma pessoa 3 vezes. Não a mesma pessoa, tem até discussões em relação a isso, mas pessoas, de forma geral, que ele não chifrou 3 vezes. Então, existe essa distinção. Se é um boi manso, a pessoa que é dona desse boi, ela não tem muito como prever que ele é um possível fonte de dono. Poxa, é um boi normal, etc, etc, sempre se comportou bem e por aí vai. Agora, se a pessoa tem uma situação de um boi que já de 3 vezes, o 3 inclusive é um número muito determinante, né? A gente, quando, abrindo parênteses aqui, como já é do meu feitio, quando a gente encerra alguma coisa, né? Encerra um livro de Torá, a gente fala Hazak, Hazak, Venit Hazek, que é também um símbolo de forte que se fortaleça. Então o 3, ele tem esse símbolo de consolidar uma coisa. Inclusive, em Mishlei, que é o livro escrito por Shlomo Ameler, que traduzindo seria o livro de Provérbios, fala que um laço amarrado 3 vezes, ele não se parte com facilidade. Então o 3 ele tem essa conotação de determinar uma coisa, né? Não só na cultura judaica, mas também como uma cultura geral, o 3 tem essa determinação. Não sei se talvez isso tenha um pouco de inspiração, aqui eu estou divagando um pouquinho, com relação ao fato de que 3 pontos definem um plano, né? É interessante isso, que um ponto é só um ponto, mais nada, 2 pontos definem uma reta unicamente, né? Num ponto passam infinitas retas, 2 pontos definem uma reta que passam infinitos planos, e quando você adiciona um ponto, você tem um plano, então você tem uma situação de estabilização. Então pode ser que isso tenha, eu imagino que ao longo da história tenha uma inspiração decorrente disso. Mas voltando ao ponto, que eu já vi que já estou com 10 minutos desse vídeo, o Seder de Nezikim, ele fala sobre prejuízos. Agora perceba que o fato de existir um Seder, uma norma legal, alárrica, com relação a prejuízos, já mostra de antemão que o judaísmo ele tolera, não só tolera, como valida a questão da propriedade privada. Então, nesse sentido, você já tem uma prova de que
pelo menos do ponto de vista dos nossos sábios, é moral ter propriedade privada. E, consequentemente, tendo propriedade privada significa que uma pessoa tem e a outra pode não ter. Você introduz no mundo a situação de escassez. E tem outros vários exemplos muito, muito ricos no Talmud sobre coisas que acontecem até hoje, né? Por exemplo, um traço interessante aqui é a questão de valorização de moeda, né? Vocês sabem que no mês de Adar, que normalmente cai próximo de março, havia uma obrigação de todo o povo judeu pagar meio shekel, meia moeda, né? É como se fosse 50 centavos, digamos assim. Imagina que tivesse uma moeda de 50 centavos, tá? Que era esse meio shekel. Nessa época, como havia uma demanda muito grande para esse tipo de moeda, havia uma certa inflação do valor dessa moeda em relação ao shekel inteiro. Entendeu? Vamos aqui só para um exemplo específico. Digamos assim que se você pegar duas moedas, na verdade você vai ter o valor de 1,20. Você pega duas moedas de 50 centavos e você vai ter um valor de 1,20. Então esse 20 centavos a mais é como se fosse o dinheiro da casa de câmbio. Né? A pessoa que sentava na mesa e pegava, você vai precisar fazer uma doação de meio shekel lá para o templo, né? Tem uma procura muito grande pela moeda de meio shekel, então a pessoa chegava com 1 shekel e para trocar por 2. Aí ele falava, não, para você trocar por 2 você vai ter que me dar 1 e mais 20 centavos, porque essa é a minha remuneração, porque tá difícil achar o meio shekel. E aí os nossos sábios até comentam que algumas pessoas faziam a seguinte parceria, falavam assim, então como tá caro, vamos lá no templo e a gente dá 1 shekel nós dois. E os sábios, sabendo que existia essa situação, e para tornar a coisa justa, falava que essas duas pessoas tinham que pagar também 20 centavos. Enfim, uma série de coisas, né? A questão de inflação, a questão de câmbio, nesse Seder, ela é tratada com muita atenção. Então você vê que isso... O fato dos sábios se debruçarem sobre assuntos como esses, já de certa forma é uma validação, quando eu falo validação, é uma tolerância, né, de que isso exista. E imagina você também, para uma pessoa fazer uma doação no templo, uma doação para uma pessoa, é necessário que tenha propriedade privada, porque se não há propriedade privada, não há figura mesmo de doação. E aí que a gente passa para o lado esquerdo do judaísmo. O lado esquerdo do judaísmo, que talvez seja o mais famoso de todos, é a questão da dignidade das pessoas que não têm condições de obter os seus próprios recursos. A primeira coisa que o judaísmo fez para dar dignidade às pessoas é dar educação. Inclusive o Rambam, Maimônides, ele fala que existem alguns níveis de formas de fazer tzedakah. Tzedakah, aqui a tradução seria caridade, né? Uma tradução um pouco errada, mas vamos deixar por aí mesmo, fazer a caridade. E a forma mais elevada, a forma mais bem vista, digamos assim, por Deus, é você não permitir que a pessoa caia. O que significa isso? Dar recursos para que a pessoa possa se sustentar sozinha. Essa é a forma mais elevada de você fazer caridade. E aí tem outras formas, né? Se vocês tiverem alguma curiosidade, depois eu posso enviar de forma privada para alguns de vocês, né? Todas as etapas, mas basicamente tem uma questão de se o doador conhece a pessoa para quem ele está doando, se a pessoa que está recebendo sabe de quem está recebendo, e por aí vai. Tem também a questão de se você dá de boa vontade, a questão de se você dá de má vontade, e assim o Rambam, Maimônides, ele vai fazendo todas as gradações. Mas o mais importante de tudo isso é que a forma mais efetiva de fazer caridade é não deixar a pessoa cair, é de assegurar e ajudar ela a conquistar o seu próprio sustento pelos seus próprios meios. E isso você faz através de educação. E aqui é exemplar o papel judaico ao longo da história. Vocês sabem que na destruição do segundo templo, que foi justamente mais ou menos ali no ano 70 da Era Comum, que foi o início da diáspora
né? O que é a diáspora? A dispersão do povo judeu por todos os cantos do mundo, saindo da terra de Israel. Teve uma pessoa, um sábio, chamado Yoshua ben Gamala, que ele falou que o principal, naquele momento, era instituir o ensino obrigatório para crianças. Gente, para vocês entenderem o peso de uma medida como essa, basta vocês pararem para pensar que o ensino obrigatório na era do Iluminismo começou nas nações europeias lá no século XVIII. Tipo, um milênio pelo menos depois, mais de um milênio e meio depois dessa instituição de Yoshua ben Gamala. Se a gente voltar um pouquinho mais também, ao longo da história do Tanar, que é a Torá escrita, você vê uma forma de tentar adivinhar o futuro. Logicamente que isso acabava sendo praticado por outros povos, mas existia esse costume de outros povos tentarem prever o futuro da seguinte forma: pegavam uma criança judia e perguntavam para a criança o que ela estudou naquele dia. E aí eles tentavam fazer interpretações sobre o parágrafo ou a passagem do Tanar que a criança estudou naquele dia para tentar fazer uma adivinhação. Lógico, aqui vamos tirar um pouco a lente da questão da adivinhação e vamos colocar a lente no fato de que você pega uma criança aleatoriamente de um povo e ela, necessariamente naquele dia, ela foi na escola. Isso é uma prova cabal de que não era faz de conta, não era simplesmente um sábio que instituiu numa letra morta a questão da educação das crianças. Isso de fato acontecia. E essa é uma prova indireta de que acontecia. Então a educação era a forma judaica de combater a situação de diminuição da dignidade da pessoa. O que eu entendo diminuição da dignidade é a incapacidade da pessoa de obter o seu próprio sustento. Vamos mais um pouquinho. Com relação aos presentes, às formas de caridade da antiguidade, elas sempre estiveram associadas à atividade agrícola. E no fundo, se algum de vocês já leu, e se não leu, deveria ter lido, porque é um livro excepcional, do Yuval Noah Harari, que se chama Sapiens, e ele fala como começou a questão da agricultura, e fala que a agricultura é um divisor de águas entre o Paleolítico e o Neolítico, e no Neolítico você passa a ter de fato a figura da propriedade, porque antes era uma situação de caçadores e coletores, e a partir do momento que você tem agricultura, você tem alguém que se esforçou para produzir algum bem, no caso grãos, alimento, e você criou automaticamente a figura da propriedade privada. Com a criação da propriedade privada agrícola, você cria a figura também de ter que defender essa propriedade privada, e você cria a figura de exército, que antes no Paleolítico também não existia. E por que eu puxei esse exemplo? Para mostrar que necessariamente os presentes, a forma de caridade no Tanar, na antiguidade, precisavam estar necessariamente ligados à agricultura. Então, na agricultura, se você tinha um campo, basicamente você tinha 3 coisas que você precisava deixar nesse campo, tá bom? E as 3 coisas, o nome é Peah, Leket e Shichecha. Peah, como o próprio nome diz, que o plural é Peot, significa canto. Cantos do campo. O que significa isso? Digamos que você tem uma forma geométrica, por exemplo, um quadrado ou um retângulo, onde você faz a sua produção agrícola. Os vértices desse campo não podem ser colhidos. Devem ser deixados lá para que os pobres venham e possam colher isso para suas próprias necessidades. Esse é PA. A segunda forma de tzedakah que você pode fazer é Shichecha. Shichecha é o seguinte: sempre quando você vai levar da horta, né, ou do campo cultivado para o seu celeiro, para o lugar onde você vai debulhar o grão, você faz grandes maços do que você colheu. Você não vai pegar um por um e vai ficar levando. Você vai fazer grandes maços. Então você amarrava isso em grandes maços e depois você levava para o lugar onde você vai fazer a continuação do processo. Havia algumas vezes que um desses maços ele era esquecido de um dia para o outro.
Ele ficava no campo. Imagina, você tem, sei lá, dezenas de maços que você está levando e de repente você esqueceu um. Isso diz a lei judaica que se for esquecido no campo, é para ser deixado no campo e o pobre que vai entrar naquele campo, ele tem o direito de pegar esse fardo de produção agrícola. E o terceiro é leket. Leket é o seguinte, é no transporte desses feixes, né, de grãos, eventualmente alguns caíam no chão. Então isso aí, esses que ficavam pelo caminho também eram de propriedade do pobre. Então aqui você tem três coisas, tá, dentro de uma propriedade privada eu vou colocar aqui entre aspas, que eram de propriedade daquele que entrasse nesse campo. Então qualquer pessoa que fosse destituída de qualquer propriedade podia passear pelos campos privados e reivindicar esses presentes para manter o seu próprio sustento. E aí, de novo, aqui eu venho com uma prova do próprio Tanar, tá? Dessa vez eu vou pegar uma Megillah, que é dos Ketuvim, dos escritos. Tanar, só para posicionar vocês, significa Torá, Neviim e Ketuvim, significa Pentateuco, profetas e escritos. E um dos escritos é Megillat Ruth, que é o livro de Ruth. E lá está escrito que Ruth e a sua sogra Naomi, elas não tinham nada, elas vieram novamente para Israel e não eram desprovidas por completo de propriedades. E qual era a atividade que elas faziam? Elas entravam, na verdade Ruth especificamente, que era mais jovem, ela entrava no campo das pessoas com os outros pobres para poder pegar os presentes. Quais são os presentes? Esses três que eu acabei de mencionar. Então aqui de novo a Torá não é um faz de conta, não é uma letra morta. Efetivamente você tem na Agadá, e isso talvez é a maior beleza, a Agadá é quando você conta a história, é a narrativa, você tem na Agadá a prova cabal de que essa instituição de democratização, de acesso ao alimento, era uma coisa efetivamente praticada. Então, espero que nesses breves minutos a gente colocou alguns exemplos. Certamente que eu acho que eu estou com o Rambam, né? Não podia não estar com ele, né? Maimônides novamente, que fala que na maior parte das coisas a melhor medida ela está no meio, né? Rambam era discípulo de Aristóteles, né? Ele seguia algumas coisas da filosofia aristotélica e Aristóteles tinha essa máxima de que a virtude está no meio. E abrindo só um parênteses só para finalizar, né? A questão de estar no meio significa que se uma pessoa tem uma propensão, um vício para um dos lados, ela deve se esforçar para ir no outro lado para alcançar o seu equilíbrio. Então, se uma pessoa tem a tendência de gastar muito, ela deve esforçar a sua razão para tentar gastar menos. E o contrário também. Shavuot Tov, tudo de bom, um grande abraço.